Boa noite, gente. Tô aqui de novo gravando essa aula, sem o nosso programa, mas a aula vai ser rápida, tá? Hoje, na continuação, a gente vai falar dos tipos de medicamentos. Na aula passada a gente falou das classes em si, eu dei um trabalho pra vocês, e hoje a gente vai falar do tipo, tá? Como assim, prof? A gente tem 3 tipos de medicamento. A gente tem o medicamento de referência, o similar e o genérico, tá? São 3 tipos diferentes, a gente vai aprender quais os significados deles, para quando a gente estiver na farmácia não ter confusão, tá? Então, o primeiro que a gente vai falar é do medicamento de referência, tá? Como assim, prof? O medicamento de referência, ele é chamado medicamento de referência, marca ou éticos em si, tá? Então, esses são os primeiros medicamentos, tá? Ele tem que comprovar a segurança, a eficácia e a qualidade no tratamento. Então, imagine só medicamento novo, vamos se dizer. O que acontece? Ele tem que ser estudado, tem que ser feito pesquisas nele e ele tem que ter segurança e eficácia no tratamento. Então, exemplo, tipo assim, existe o dipirona? Sempre existiu? Não. Ele foi estudado, desenvolvido e aí, quando ele foi, né, teve lá a segurança e eficácia, ele começou a ser distribuído no mercado. Então, o medicamento de referência, gente, são os medicamentos novos e o que? Eles são os medicamentos que ele tem que ser comprovado. Segurança e eficácia. Quando ele tem toda a pesquisa, o estudo, né? Eles gastam dinheiro para isso. Em si, exemplo para vocês, vou inventar um medicamento novo hoje. E esse medicamento, ele vai ser um antibiótico, vamos dar um exemplo. Então, tem que gastar um monte de, tipo assim, né? Dinheiro, investimentos, estudos, depois eu tenho que ir lá ter a eficácia, eu tenho que provar que ele é seguro para mim começar a vender. Então, esses são os medicamentos de referências, tá? Então, como que funciona? Então, aqui no Brasil, a gente tem a Política Nacional de Medicamentos, que é do Ministério da Saúde, e ele estabeleceu a Anvisa, né? O que é a Anvisa? É a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, todo medicamento e praticamente todos os produtos que são comercializados aqui no Brasil tem que ter o selo da Anvisa em si. Se não tem o selo da Anvisa, é clandestino, é pirata e assim por diante. Então, ele tem que, né, esses medicamentos de princípios ativos novos, que são de referência, ele tem que seguir uma regra, tá bom? Que tipo de regra? Ele tem 3 categorias. A gente está falando dos medicamentos de referência, tá? Então, a primeira coisa, a gente tem que ser reconhecido, a categoria dele. Depois, ele tem que, né, verificar a qualidade, a segurança, a eficácia e por comprovação laboratorial. E depois vem o controle da matéria-prima. Na primeira parte, que são o reconhecimento das 3 categorias, a gente tem os medicamentos homeopáticos, que acho que a gente comentou em umas aulas passadas, tem os medicamentos alopáticos e os medicamentos fitoterápicos. O que seria o medicamento homeopático? A gente falou já, né, que é a substância que é causado, né, o mesmo sintoma do paciente em si. Então, a homeopatia, ele faz com que o próprio organismo produza os anticorpos para fazer o tratamento da doença. Então, o homeopático é isso. Depois tem os medicamentos alopáticos, que é o quê? Os medicamentos que a gente compra na farmácia, que são os medicamentos industrializados. E os medicamentos fitoterápicos são aqueles que é a base de plantas medicinais. Então, primeira coisa, estou fabricando meu medicamento de referência, um medicamento novo, princípio ativo. Então, ele tem que entrar em uma dessas 3 categorias. Ele vai ser homeopático, alopático, fitoterápico. Depois disso, a gente tem que fazer o quê? Estudei, fiz a formulação, comprovei tudo certinho, a segurança, aí a Anvisa autoriza e a gente começa a vender. Beleza? E né, nesse desenvolvimento do medicamento, gente, a Anvisa estuda até os materiais. Até a composição dele tem que ser garantido. Não pode ter o meio termo. Fiz lá, formulei, deu errado, tem que fazer tudo de novo. Beleza? Então, esses daí são os medicamentos de referência. Aí, o que acontece? Vem os medicamentos similares. Os similares, gente, é o que eu resumo pro pessoal.
Ele parece, mas não é. O similar, ele não é cópia, tá? Do referência. O similar, ele é parecido com referência, só que ele muda alguns aspectos. Ele pode mudar a forma, validade e até eficácia. Tanto é que na farmácia, a gente nunca pode vender um medicamento similar trocado com referência. Tipo assim, o paciente chega lá com um medicamento, né, uma receita de medicamento de referência, você nunca pode vender o similar. Porque tecnicamente é assim, eu fabriquei um medicamento novo, de referência. Eu tenho uma quantidade de tempo que só aquela indústria farmacêutica pode o quê? Trabalhar com aquele princípio ativo. Depois que ele perde a patente, as outras indústrias farmacêuticas podem fazer o similar. Ele pode fazer o mesmo efeito, só que ele é similar ao de referência. Ele não é a mesma coisa. Então ele muda. Ele pode, que nem eu falei do antibiótico, estava produzindo antibiótico. Os similares das outras, o meu vai ser original, né, o de referência. Já o das outras indústrias farmacêuticas, ele vai ser muito parecido, né, o tratamento, mas não é a mesma coisa. Beleza? Então muda aí, prazo de validade, tamanho, forma em si, mas ele vai ser com um antibiótico igual, né, em si similar ao de referência, por isso o nome é similar. Então, referência não é a mesma coisa de similar, a gente nunca pode trocar um pelo outro na farmácia. Tá bom? E aí vem o genérico, tá? O que seria o genérico? O genérico, a gente tem que quebrar muito tabu disso. Tem muita gente que não acredita no genérico, que fala que não presta. Isso daí é tudo mentira, gente. O genérico, ele é a cópia, tanto do similar como do referência, tá? Prof, mas como assim? Gente, vocês podem pesquisar. Não existe genérico se não tiver o referência ou similar, no original. Entendeu? Ah, prof, por que é muito mais barato? Sabe por quê, gente? Porque o genérico, ele só copia a fórmula do medicamento. Então, não precisa gastar dinheiro com estudo, ele só vai lá e copia. Se você tiver um genérico, você tem um referência ou similar. Entendeu? Não existe um genérico sem os outros referências ou similar, porque é uma cópia. Aí sim, esse é a mesma coisa. Ele só é mais barato porque ele copia o princípio ativo. Então, o genérico eu posso substituir pelo referência se for o mesmo, entendeu? O similar é a mesma coisa. O genérico ele é só mais barato por causa disso. Não é porque o medicamento não presta ou algo nesse sentido, tá, gente? Ele só é mais barato porque é uma cópia dos outros medicamentos. Tanto é que você pode perceber que tem medicamento que não existe original ainda. Que ele tá lá naquela patente deles ainda, não perderam, para fazer uma cópia. Por isso que não tem. Beleza? E a mesma coisa, a Anvisa, ela também tem que fazer autorização e assim. Ah, prof, mas compensa vender sempre o genérico? Depende, gente. A indústria farmacêutica que produz o referência, ele vai produzir o genérico também. Então, tecnicamente, eles estão ganhando do mesmo jeito. Tá? A gente só tem que tomar cuidado de não sempre só vender o genérico ou só de referência. Aí vai particular de cada paciente. Beleza? Então, a gente finaliza aqui hoje. Eu espero vocês para a gente tirar as dúvidas e até a próxima aula. Beijo!